Olá, gente. Tudo bem com vocês? Com a família? Espero que esteja tudo ótimo, tá? Bom, essa semana a gente continua o nosso trabalho com um estudo de tabela periódica, propriedades periódicas. Orientação para vocês, então. Continuamos lá com o volume um, tá? Frente um. Vamos seguir esse livro do poliedro, tá? Daí o pessoal da turma de medicina, extensivo e semi se orientam nas páginas que eu coloquei aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Eu não vou fazer com vocês agora, eu só quero mostrar que o objetivo é você, na aula de hoje, saber a definição de algumas propriedades periódicas, como essa questão da CAF, não vou fazer agora, ele fala sobre afinidade eletrônica, tá? E ele quer saber a definição de afinidade eletrônica, no final da aula a gente vai fazer, tá? Ó, outro detalhe importante para essa aula que eu vou comentar com vocês, que ele vai falar nessa questão da WEN, a definição, ele cita, na verdade, propriedades aperiódicas, tá? O que é comum a gente aprender são propriedades periódicas, mas aí ele pede um exemplo de propriedade aperiódica, mas daqui a pouquinho a gente resolve essa questão também. Beleza? Ó, essa questão que eu estou iniciando a aula é uma questão de 2018 do Enem, que eu também vou fazer com vocês, que envolve a aula de hoje, tá? Mas essa questão eu vou ler nesse início de aula para você pegar a ideia e ver qual a propriedade periódica que eu vou te ensinar hoje que você ia precisar para resolver essa questão. Então, deixa eu dar uma lida com vocês, ó. No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, o oculto ou inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interagem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro xenônio, que é o gás nobre, né, a se combinar fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. Essa façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual a propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Então, por que foi escolhido o flúor para reagir com o xenônio? Tá? Então, eu quero que você pense na propriedade periódica relacionada ao flúor para essa ligação com o xenônio. Mas deixa com essa reação, né, também. Deixa que daqui a pouquinho a gente vai resolver essa questão também. Beleza? Então, para você ver todas as questões recentes do assunto que a gente vai trabalhar hoje, tá? Para ver a importância também. Bom, a gente aprendeu tabela periódica e eu só quero revisar um detalhe com vocês. Lembra que uma família, a gente tem o mesmo número de elétrons na camada de valência, aqui na vertical. Então, família 1A tem um elétron na camada de valência. Família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Família 3A, 3 elétrons de valência. 4A, 4. 5, 5 e assim por diante, né? A 8 tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, tá bom? Lembra que na horizontal a gente tem os períodos, né? E os períodos são 7, que equivale ao número de camadas, tá bom? Beleza. Então vamos chamar essa aula de propriedades periódicas 2, tá? Semana passada a gente aprendeu propriedades periódicas 1, vê se lembra comigo. Trabalhamos com raio atômico e energia de ionização. Raio é o tamanho do átomo, energia de ionização lembra a energia necessária para você tirar um elétron do átomo no estado gasoso, tá? Bom, então a primeira propriedade dessa semana. A primeira propriedade periódica que a gente vai aprender é afinidade eletrônica.
tá? Lembra que a definição de afinidade eletrônica é assim: é energia liberada quando um átomo, gente, no estado gasoso, recebe um elétron. E ele recebendo elétron, ele vira um ânion, né? Então, essa é a definição de afinidade eletrônica. A equação, a gente pode fazer assim, ó. Um elemento qualquer A, no estado gasoso, recebe um elétron, vira ânion, tá? E libera energia. Essa energia liberada é afinidade eletrônica. Eu quero que você saiba que a afinidade eletrônica é uma propriedade periódica muito difícil de ser calculada, tá, gente? Então, não se conhece a afinidade eletrônica de todos os elementos da tabela periódica, tá? Alguns são estimados só. Por exemplo, gás nobre. Os gases nobres, eles não têm tendência a receber elétron. Então, a afinidade eletrônica, ela nem vai ser medida, estudada, tá? Bom, como que cresce a afinidade eletrônica que guarda energia liberada quando o átomo no estado gasoso recebe um elétron, tá? Ó, a afinidade eletrônica, ela vai crescer, ó, nesse sentido, tá? Se você lembrar, ela cresce como a energia de ionização, beleza? Então, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Para cima, a afinidade eletrônica é maior, tá? Só que lembra que eu falei que os gases nobres você pode tirar, tá? Da afinidade eletrônica. Então você faz assim, ó, tira os gases nobres para mim, tá bom? Então os elementos com maior afinidade eletrônica da tabela seriam aqui, ó, flúor, cloro, tá? A afinidade eletrônica tem a ver com raio também. Quanto menor o tamanho do átomo, quando ele recebe esse elétron, ele tem dificuldade em organizar esse elétron e ele acaba liberando uma quantidade de energia, tá? Lembra que ele libera um pouco de energia também porque ele fica mais estável, tá? Lembra, uma situação na química, química e física, quanto mais energética, menos estável, tá? Então pega, por exemplo, os elementos da família 7A. Quando eles ganham um elétron, aumenta a estabilidade, tá? Lembra que eles estão com 7 elétrons. Quando ele ganha um elétron, eles ficam com 8. Então, o ganho de elétron dos elementos da 7A aumenta a estabilidade. Se aumenta a estabilidade, diminui a energia dos elementos. Diminuindo a energia, ele vai ter que liberar um pouco dessa energia, tá? Mas em resumo, você tem que guardar para mim, tá? Você tem que guardar para mim essa representação aqui, ó, de afinidade eletrônica. Cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita no período, tá? Tira os gases nobres. Só que tem um detalhe que cai bastante nas provas, que é em relação à afinidade eletrônica do cloro e do flúor, tá? O cloro, ele apresenta uma afinidade eletrônica, porque ó, se for pelo crescimento, é para ser o flúor de maior afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, tá? Só que toma cuidado que o cloro é quase igual, gente, mas o cloro acaba liberando um pouquinho mais. Existe essa irregularidade por causa do tamanho, o flúor é muito pequeno, e daí ele acaba liberando uma quantidade de energia um pouquinho menor que o cloro quando recebe o elétron, tá? Mas só saiba esse detalhe para mim, fechou? Bom, vamos fazer aquela questão que eu comentei com vocês, mas eu só quero fazer o item 2, que ele é da prova da CAF, tá? Veja, você pode dar um pause na aula e resolver as demais para mim depois, mas eu quero fazer o item 2, que é da nossa aula. Com base na classificação periódica dos elementos, analisa as afirmações a seguir. Quando você for fazer a questão inteira, lembra que a prova da CAF fornece a tabela periódica, tá? Então vai lá, item 2. A afinidade eletrônica pode ser definida como
a energia absorvida quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron? A afinidade eletrônica pode ser definida como energia absorvida quando o átomo no estado gasoso recebe um elétron? Não, gente. Não, porque lembra que a afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo no estado gasoso recebe um elétron. Então, não tem a ver, não está errado esse item, tá? Energia absorvida seria para tirar o elétron, que seria a energia de ionização. Aqui é uma energia liberada, tá bom? Então, isso aqui está incorreto. Beleza? Bom, tá. Eu quero trabalhar com vocês hoje. Então, falamos da propriedade periódica, afinidade eletrônica, tá? Bom, agora eu quero trabalhar com vocês com duas propriedades que são opostas, já coloquei o esboço da tabelinha ali, que é eletropositividade e eletronegatividade, tá? Bom, olha comigo a tabela aqui embaixo, eu quero que você lembre assim, ó. Tá vendo essa escada aqui que a gente tem embaixo do boro? Todo mundo que está para o lado esquerdo, gente, que lado esquerdo, são metais. Lembra que esses caras são os elementos de transição, os metais de transição, ó, metais alcalinos e alcalinos terrosos, aqui alumínio, aqui chumbo, tá? Então esses caras são metais. Esses caras aqui, ó, são não metais. E aqui a gente tem os gases nobres, né? Ó, eletronegatividade é tendência a ganhar elétron. Quanto mais eletronegativo for o elemento, ele tem uma facilidade de ganhar elétron maior, tá? Então veja que a gente vai tirar os elementos da família 8A. Os gases nobres não entram, tá? O elemento com maior eletronegatividade é o flúor. Eletronegatividade, gente, tem a ver com reatividade também. Quanto mais eletronegativo o elemento, ele é mais reativo. Então eu posso dizer que dos não metais aqui, ó, o mais eletronegativo é o flúor, então ele é o mais reativo. Os elementos eletronegativos são não metais, tá? Eu quero que você saiba isso. E quanto menor o átomo, gente, quanto menor o tamanho do átomo, para receber elétron, a tendência dele vai ser maior, tá? Pensa que quanto menor for ele, o núcleo fica mais próximo do elétron, então a atração aumenta. O oposto de eletronegatividade vai ser eletropositividade, ó, tá? Os elementos da família 1A e 2A só tem um ou dois elétrons na camada de valência. A tendência deles para ficar estável vai ser perder elétron, não ganhar. Então eles têm tendência a perder um elétron, perder dois. Lembra que a família 1A tem tendência a perder um elétron, tá? Formar cátions com carga mais um. Já a família 2A tem tendência a perder dois elétrons, formando cátions com carga mais dois ou dois mais, tá? E pensa aqui, ó, então você tem o lítio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, eles têm todos tendência a perder elétrons, então são eletropositivos. Mas quem que perde o elétron com mais facilidade? Será que é o sódio ou o frâncio? É só pensar, ó, o sódio tem 3 camadas, o frâncio tem 7, gente. O elétron da camada de valência está mais longe do núcleo, então ele vai perder o elétron com mais facilidade. Então o frâncio, ele é mais eletropositivo. Agora tem um detalhe para as provas, que principalmente o pessoal da UEM, tá? Eletropositividade cai com outro nome na prova da UEM, prova da UEPG também, caráter metálico. Então veja, do lado esquerdo da tabela a gente tem metais, então quanto mais eletropositivo ele for, maior é o caráter metálico, tá? Então se perguntarem para vocês, entre o sódio e o frâncio, quem que tem o maior caráter metálico? O frâncio, porque ele é o mais eletropositivo. Outro detalhe que eu quero que você tome cuidado é em relação à eletronegatividade. O mais eletronegativo, ele vai ser também o de maior caráter não metálico, tá? Então, eletropositividade é caráter metálico, eletronegatividade é caráter não metálico. Beleza, gente? Tá? Então,
Guardem para mim eletronegatividade e eletropositividade, que vai ser bem importante, tá? Beleza. Então, o elemento mais eletronegativo da tabela vai ser o flúor, lembra que não entra os gases nobres, e o mais eletropositivo vai ser o frâncio, tá? Beleza. Então, vamos adiante. Bom, eletronegatividade e eletropositividade, como eu te falei, tem a ver com reatividade. Então, se eu perguntar os elementos mais reativos da tabela, que são metais, são esses caras aqui, ó. Ó, o frâncio é o mais reativo. Ó. Os para a ponta da tabela são mais reativos, os elementos da família 1A. Rodrigo, por que eles são os mais reativos? Eles são os mais reativos, gente, porque eles têm tendência a perder um elétron para ficar estável. E eles perdem esse elétron com facilidade. Ó, já os gases nobres, lembra que a gente tira também da reatividade, porque eles não são reativos. Dos não metais que ficam desse lado da tabela, os mais reativos são os elementos da família 7A. Ó. E a reatividade cresce como a eletronegatividade para cima. Ó. Tá? Quanto menor o tamanho do átomo, no caso da eletronegatividade, eles recebem o elétron com mais facilidade. Então vai ser o frâncio. Tá? Bom, eu vou mostrar para vocês essa reatividade, para você ter certeza, para você não esquecer, mostrando a reatividade super famosa que caiu na prova da Federal agora, tá? No vestibular de 2020, 2019 e 2020, que é a reatividade da família 1A. Só que eu vou te provar que a reatividade ela cresce assim, ó, lítio, sódio, potássio, ó, como eu te mostrei, ó, a reatividade cresce com a eletropositividade dos metais, ó. Então, ó, o mais reativo é o cara que está embaixo, tá? Da família 1A. Da 7A seria o contrário, para cima. Ó. Então, eu vou reagir esses caras com a água. A reação do lítio, ela tem que ser menos violenta, por exemplo, que do césio, porque a reatividade cresce por esse sentido, tá? Bom, deixa eu mostrar essa reação, daí eu vou lembrando vocês que é uma reação extremamente famosa. Lembra que quando você joga qualquer elemento da família 1A, aqui a gente está jogando o lítio, tá? Primeira reação, lítio. Quando você joga qualquer elemento da família 1A na tabela, ele fica ricocheteando a água, tá? E essa reação do elemento da 1A com a água produz gás hidrogênio que é inflamável, entra em combustão com oxigênio, lembra isso? Por isso que pega fogo ali, ó, teve a combustão. Então agora a gente está jogando sódio, ó. Presta atenção na reatividade, ó. Aqui o sódio, mas é uma quantidade bem pequena, ele reagiu melhor, ó o potássio, ó. A quantidade ali é praticamente a mesma, tá? Que a gente está jogando. Veja, gente, que agora o potássio ele já reagiu um pouco mais rápido, mais violenta a reação, tá? Ó, então a gente está descendo, está ficando mais reativo. Jogamos o potássio, esse é o potássio. Ó. Agora o rubídio, ó. O rubídio. O rubídio na água, a reação ó, já foi um pouquinho mais violenta, tá? Vamos jogar o césio agora para ver a reação com o césio. Ó, foi mais violento. Beleza? Então a reatividade ela cresce de cima para baixo nos metais e de baixo para cima nos não metais. Fechou? Tá? Então, te expliquei eletronegatividade, eletropositividade e reatividade já comparando a eletropositividade e a eletronegatividade. Beleza? Então, o mais eletropositivo da tabela é o frâncio e o mais eletronegativo é o flúor. Tá bom? Beleza. Tá. Vamos na sequência. A sequência agora que eu vou te mostrar vai ser um pouco de decoreba, tá, gente? Só que é extremamente importante para vocês essa parte que eu vou mostrar, porque às vezes cai pegadinha.
Principalmente o UEM, vocês sabem que a prova da UEM, pessoal do Paraná, a prova da UEM, eles são meio detalhista e gostam de algumas pegadinhas na prova, decoreba, tá? Então vamos lá. Uma outra propriedade periódica que eu quero te mostrar é a densidade, que vai entrar dentro de propriedades físicas também aqui, né? Eu vou relacionar uma propriedade física para você na tabela periódica. O elemento mais, a densidade ela cresce para o centro da tabela e para baixo. O elemento mais denso que a gente tem na tabela periódica é o ósmio, tá? Só para você ter ideia, o que é densidade? Densidade é massa sobre o volume, né, gente? Então, um elemento que apresenta uma densidade muito grande é um elemento que tem muita massa e um pequeno volume, tá? Só para você ter ideia, se a gente fizer um cartão de crédito de ósmio, a massa desse cartão de crédito vai ser 10 quilos, tá? 10 quilos. Só para você ter ideia, como ele ocupa bastante massa e um pequeno volume. Então, os elementos do centro da tabela, eles são os mais densos, ó, o ósmio. Ó, esses elementos aqui são os mais densos, ó. O rênio, o ósmio, o irídio, que é esse cara, ó, esses três são os mais densos. Pessoal, Rodrigo, mas não cresce, você mostrou para baixo, ó. Então não é para ser os mais densos, esses caras aqui, ó, o bório e tal. Não, porque esses caras são os artificiais. Lembra que essa escrita em branco são os elementos sintéticos, então eles não vão entrar, tá? Então vai ser o ósmio, o rênio e o irídio, os mais densos da tabela. Então a densidade cresce para baixo e para o centro. Tá bom, gente? Tá. Então vamos adiante. Volume atômico. O volume atômico caiu na prova da UEM também, tá? Pegadinha, qual a família que apresenta maior volume atômico na tabela, mas eu vou te mostrar isso. O volume atômico também é uma propriedade periódica, tá? Mas a definição correta, porque você lê volume atômico, você pensa, volume do átomo. Na verdade, o volume atômico, a definição é o volume de um mol de átomos, tá? No estado sólido. Então, seria o volume de um mol de átomos, e não o volume de um átomo só, tá? Se é o volume de um mol de átomos, ele vai contar, pensa, eu vou colocar um mol de átomos juntos, vai ter um espaçamento entre esses átomos e vai acabar contemplando também, né, o espaçamento entre esses átomos aí. Os elementos mais volumosos da tabela, eles estão no canto, tá? Estão na extremidade, que vão ser os elementos da família 1A e família 8A, tá? Então veja para mim aqui, ó. E quanto mais para baixo ele vai estar, lembra que ele vai ter mais camadas, né? No primeiro período, uma camada, duas, três, quatro, seis, sete. Então esses caras aqui, ó, são mais volumosos, ó, tá? Então o volume da tabela, infelizmente isso é uma decoreba para vocês, tá? Não é uma coisa assim extremamente importante, mas a prova da UEM já caiu, tá? Então é bom saber. É para extremidade e para baixo. Os elementos mais volumosos, família 1A e família 8A, tá? Beleza? Bom, eu coloquei aqui, ó, o gráfico, tá? Só para você ver que o volume atômico é uma propriedade periódica, ó. Ó o número atômico crescendo. E o que é uma propriedade periódica? Aumenta, diminui. Aumenta, diminui. Aumenta, diminui. Com o aumento do número atômico, ó, tá? Então aqui está crescendo o número atômico, ó. Beleza? Então isso é uma propriedade periódica. Quando aumenta no período, diminui na família. Aumenta no período, diminui na família. E assim vai, tá? Veja que os picos são dos gases nobres, ó, hélio, tá? Ó, os maiores, ó, hélio, criptônio, xenônio, ó, radônio. E veja que aqui, ó, no pico aqui em cima, potássio, rubídio, césio são elementos da família 1A. Então, ó, os de maior volume, se você analisar para mim, são da família 8A e família 1A, o que eu mostrei para vocês, ó, família 1A e família 8A, tá bom? Beleza? Então,
destaque isso para mim, tá? Que os elementos da família 1A e 8A são os mais volumosos. Beleza, gente? Tá? Vamos na sequência. Então, vamos lá. Então, vamos comigo lá. Propriedade física, temperatura de fusão e ebulição. Gente, temperatura de fusão e ebulição ela é bem irregular na tabela, tá? Então, eu só quero falar para vocês alguns detalhes aqui. A gente tem dois elementos que apresentam as propriedades físicas, ponto de fusão e ebulição bem alto, que vai ser o caso do tungstênio e do carbono, tá? Então, se você pegar aqui ó, o carbono e o tungstênio, o ponto de fusão deles é bem alto, ó, tá? Então, o tungstênio é 3.410 e o carbono na forma do grafite é 3.550. O carbono na forma alotrópica diamante, ele é infusível nas condições ambientes, tá? Então, esses dois elementos eu quero que vocês saibam que apresentam a maior temperatura de fusão da tabela, tá? Temperatura de fusão e ebulição, esses dois. Agora, se tratando de metal, o metal que apresenta a maior temperatura de fusão da tabela é o tungstênio. Lembra que o tungstênio é um metal, tá? O tungstênio é o cara que está nesse filamento dessa lâmpada incandescente, ó. Esse filamento ele é de tungstênio, ó. Lembra que aqui esquenta bastante, tá? Então eu tenho que ter um metal de um ponto de fusão bem resistente. E ele é irregular, ó. Na família 1A, 2A cresce para cima, tá? Aqui no meio cresce para baixo. Mas isso é experimental, isso é só para você ter uma ideia. Lembra do carbono e tungstênio que apresenta maior ponto de fusão e ebulição da tabela, são esses elementos. Beleza, gente? Tá. Bom, agora eu quero mostrar para vocês, que eu comentei no início da aula, as propriedades aperiódicas, tá? Como eu falei, a propriedade periódica é como o volume atômico aqui, ó. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, à medida que a gente aumenta o número atômico na tabela periódica. Uma propriedade aperiódica, ela só vai aumentar ou ela só vai diminuir com o número atômico. Então, se você pegar aqui massa atômica, põe nesse eixo aqui, tá? No eixo Y. E aqui número atômico. A massa atômica dos elementos na tabela periódica, elas sempre aumentam, sempre vai aumentar com o aumento do número atômico, tá bom? Já o volume atômico, quando você aumenta o número atômico, quando você vai andando na tabela periódica, com o crescimento do número atômico, o calor específico vai diminuindo, tá? Então eu quero que você lembre esses dois exemplos de propriedades aperiódica que são famosos, tá? A massa atômica e o calor específico. Todos os outros que você aprendeu, deve ser classifica como propriedade periódica, tá? Raio, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, tá? Volume atômico, beleza? Tranquilo. Tá. Vamos fazer aquelas questões que eu iniciei com vocês a aula, tá? Que são itens importantes. Ó, a questão da UEM que eu comentei com vocês, a questão, o item número 2. Você pode terminar para mim, depois fazendo os demais itens, tá? Ó, a massa atômica e o calor específico são exemplos de propriedades aperiódicas? São, né? Como eu te mostrei, a massa atômica só cresce e o calor específico diminui com o aumento do número atômico. Então, eles são propriedades aperiódicas. Então, esse item é verdadeiro. Fechou? Beleza? Tá. Bom, depois, quando você estiver estudando, pausa esse slide nesse momento e termina a questão para mim. Tá. A questão de 2018 do Enem. Então, vamos lá. Lembra que ele conta a história que ele faz uma reação em laboratório e ele liga o xenônio ao flúor, tá? E daí ele pergunta aqui embaixo, ó, qual a propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Para ele reagir com o xenônio.
Bom, daí ele te dá as opções densidade, condutância, eletronegatividade, estabilidade nuclear e temperatura de ebulição. A propriedade que fez com que o flúor fosse escolhido para isso é a reatividade. Eles pegaram, como o xenônio é um gás nobre e ele conta inerte, ele não tem tendência a reagir. Sim, ele está estável, com 8 elétrons na última camada. Então, eles vão ter que escolher o elemento mais reativo da tabela periódica. Tá? Um cara que vai se ligar facilmente não facilmente, entre aspas, né? Que vai ser mais fácil para ligar com o xenônio. Então, se tem a ver com a reatividade do flúor, tem a ver com a eletronegatividade, tá? Então, qual a propriedade do flúor? Justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado, a eletronegatividade. Como a eletronegatividade do flúor é a maior da tabela, ele vai ser mais reativo. Então, vai ter uma, entre aspas, facilidade de reagir com o xenônio. Beleza? Tá. Então, resposta letra C. Vamos seguir, tá? Bom, eu quero fazer com vocês essa questão, que é uma questão excelente. Eu vou falar para vocês, essa questão, uns 5% dos alunos acertam. Essa questão é aquele detalhe que faz a diferença para o pessoal da medicina. Ó, então, vamos lá comigo. Questão da UEPG, que está no teu livro do poliedro, tá? No livro azul. Está lá na página 81. Ele é da parte dos exercícios complementares. Questão 33. Abaixo são apresentadas as configurações eletrônicas de 4 átomos. Ele chamou X, Y e Z. Sobre os átomos apresentados, assinale o que for correto. Bom, antes, vamos pegar pela configuração eletrônica, já vamos ver a família deles, gente? Então, ó, o X. O X tem a camada de valência 2s2, 2p5. Então, o X ele vai ser um elemento representativo, né? Quando termina em SP é representativo, D e F é transição. Como terminou em P é representativo. Tem duas camadas, isso aqui é a camada de valência, né? Então ele está no segundo período. Vamos somar os elétrons da camada de valência, que é a camada 2, deu 7, então a família 7 é o 17. Tá? O próximo, a camada de valência é a 3, é a mais externa, então é o terceiro período. 2 elétrons de valência, família 2A, ou família 2. Beleza? Elemento representativo, SP. Tá aqui, camada de valência é 3, então vai estar no terceiro período também. Família 5A, que é a soma aqui, né? Dos elétrons de valência, ou família 15. E o último, o Z, vai ser do terceiro período também, que a camada de valência é a 3, e família 7A, que é a soma dos elétrons, ou família 17. Halogênios, né? Bom, então vamos lá. Sobre os átomos apresentados, assinale o que foi correto. 01. O elemento Y pode adquirir configuração de um gás nobre se ganhar 2 elétrons, o Y. Vamos lá. Não, né? Ele é da família 2A. Então, se ele ganhar 2 elétrons, ele fica 4. Com 4 elétrons. Não fica como um gás nobre. Ele ficaria com a configuração de um gás nobre se ele perdesse 2 elétrons, né? Lembra que ele é da 2A e 2A, se perder 2 elétrons, fica com 8 na camada de valência. Daí se ficaria com a configuração de um gás nobre. Mas então está falsa, tá bom? Beleza. Não existe diferença de energia entre os subníveis 3S e 3P no W, pois a diferença entre esses subníveis é de um elétron. Bom, aqui é só você lembrar que a distribuição eletrônica de Linus Pauling é em ordem crescente de energia, do menos energético para o mais energético. Então, à medida que você vai de um subnível para o outro, a energia ela vai aumentando. Lembra, distribuição do
do diagrama de Linus-Pauling é a ordem crescente de energia, do menos energético para o mais, tá? Então não tem a ver. A energia do 3S é diferente do 3P. O 3P é de maior energia, tá? Beleza. 04, da semana passada. O raio atômico do elemento W é maior que do elemento Z? O W, tá? Tem maior raio atômico que o Z. Como que você faz essa questão na prova? Assim, ó. Quanto mais camadas, tá? A prova da UEPG não traz a tabela periódica, tá? Então você ia ter que se virar assim. Primeiro, quanto mais camadas maior o raio, então o tamanho do átomo é maior. Então, por exemplo, se eu perguntasse para você nessa questão, entre o X e o Y, quem tem o maior raio atômico? Você pode dizer o Y. Rodrigo, por quê? Porque ele tem 3 camadas, ó. 1, 2, 3. E ele só tem 2. Então o Y tem maior número de camadas. Então ele tem o maior raio. Tá? Fechou. Entre X e Y, o Y tem maior raio. Só que nessa questão, ele está afirmando que o W tem maior raio que o Z. Ele está comparando esses dois. Vamos ver primeiro o número de camadas. 1, 2, 3. E esse aqui, 1, 2, 3, empatou. Quando empata o número de camadas, lembra que quem decide o tamanho do raio é o número atômico. Lembra que assim, quanto mais prótons você tem no núcleo, empatou o número de camadas. Quanto mais prótons tem no núcleo, o próton atrai a eletrosfera e o raio vai ficando menor, tá? Então você vem